casa daqui, eu pertinho. E eu tive que pastorear a igreja que esse camarada foi pastor. Eu fui pastor nessa igreja há 14 anos. Pensa na luta. Sim, da manhã ali da Pombagira estava lá mesmo. O meu irmão, só um pouquinho. Meu irmão foi pastor nessa igreja aqui há 14 anos. O fundador dessa igreja teve muito problema moral. Muito. Muito problema moral. Escandalizou. Meu irmão foi xingado aqui nessas ruas cristalinas. Andava que o povo xingava ele. Falava palavrão para ele. Essa igreja ficou 7 anos sem crescimento. Foi depois de 7 anos de muita luta, Deus e ele que sabe o que passou aqui. Então, quando a outra coisa, não sei se o senhor vai tocar nesse assunto, é a legalidade que a gente dá para o diabo fazer as coisas na vida da gente. Que a gente dá para acontecer coisa ruim na comunidade que você é um líder. Sabe? Se você é um péssimo prefeito, a sua cidade é uma péssima cidade. Né? Se você é um péssimo juiz, a justiça da sua cidade é banal, uma porcaria. Então, aí um dia esse meu irmão, que era pastor aqui nessa igreja, nesse tempo, ele teve uma revelação que tinha uma cobra da grossura do corredor, vestida de prostituta, sabe? Um cabelinho de lado, com os cílios daquele tamanhozão, de batom, e andou exibindo como se entrasse uma prostituta dentro da igreja. Quem é que essa igreja vai crescer? Nunca. Essa igreja ficou com... e é engraçado, isso não sai, é por isso que igreja não pode ter problema. Igreja não pode ter adultério, igreja não pode ter mentira, não pode ter briga, não pode ter grupo de preferência, não pode ter essas porcarias, não. A igreja tem que ter... Contenda dentro da igreja, acabou. A contenda, eu falo que tem uma coisa pior que o adultério. Uma das coisas, a pior desgraça que tem na igreja é o adultério. Acaba com... Entra uma fofoca no meio dos irmãos, eu até vou falar uma coisa para vocês. O conceito aqui do irmão, eu já falei isso para você. Eu não deixo ninguém saber. Eu escondo os adultérios que tem na igreja. Chama uma pessoa particular, a Bíblia diz que o seu irmão pecou contra ti, vai lá e conserta com ele lá. Eu vou na casa de fora. Você está fora. Vai para a igreja, mas não toma comunhão. Se você quiser contar para o seu marido, para sua mulher, você que conta, eu que não conto. Eu não deixo a igreja, porque se vazar na igreja, o que vira? A maior fofocaiada, a maior crente tem. E conversar mais do que a boca. Então, eu estou vendo nesse estudo que você está falando, são coisas que às vezes você está passando agora, e ainda está lá na fundação da igreja. Brechas que Satanás ele indica, sabe? Briga na igreja, adultério na igreja, principalmente na vida desse cidadão chamado pastor. Esse cara, ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Sabe? Por isso que ele tem que ter o pastor da igreja, ele precisa ter um discernimento muito grande. O pastor que é pastor hoje, ele não foi por acaso que ele caiu como pastor. Não é por acaso. Ele precisa ser um pastor de nome, para o caráter dele chegar exatamente como uma igreja relevante na cidade. Por que a igreja é relevante na cidade? Por causa do pastor. Se não for, o pastor vai ser falado na rua por algum motivo, ou por bom caráter, que a igreja estava acostumada com mau caráter, e ele chegou para consertar, e agora todo mundo fala, ou por mau caráter,
Então, o mundo espiritual, irmão, ele não é brincadeira. Muita gente acha que o mundo espiritual é brincadeira. E não é, irmão. O mundo espiritual você precisa estudar as cartas que tem na Bíblia. Você precisa meditar. Enquanto você ficar nessa esporadicamente, ouvir uma palavra, você vai, já copia e pronto, você não vai aprender nada. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor, porque ela corta de dois lados, não tem jeito, entra como uma espada. Muitas das vezes faz assim, ó. Aponta fulano, mas é assim, ó. É para mim também. Muitas vezes você aponta os outros. É assim. Você sabe que eu não estou aprendendo todas as vezes que eu dou esse estudo, esse seminário? Eu aprendo muita coisa. Muita coisa com pessoas como ele, aí que acabou de falar as verdades. É muita coisa. Por que a igreja não interessa por isso? Não era para estar cheio? Todo lugar é assim. Eu sei como é que é. Mas não era para ter mais gente? 50, 60 pessoas, ou metade da igreja? Estudo. Estudo não é uma coisa ruim. É bom. É bom. Qualquer estudo. Qualquer um. Mas a gente sabe que na libertação é mais difícil. Porque o confronto já vem automático. Porque a pessoa que está sentindo, a pessoa que tem o problema, ela não quer revelar. Não quer. Tá bom assim. Não quero saber o que é que meu pai fez, o que minha mãe fez. Tá bom. E vai continuando. No meio disso. Jesus estava tocando cirurgicamente na sua ferida. Naquele momento, vendo-se face a face com aquela situação de 18 anos atrás, sua memória incendiou-se de dor, medo e outros constrangimentos perturbadores. Ao datar o trauma, Jesus ativou a sua memória, levando-o a enfrentar a origem de todo aquele mal, porém com os recursos espirituais que ele mesmo estava providenciando. Ele estava diante da vivida oportunidade de finalmente, com a graça oferecida por Deus, desancorar sua vida daquele passado presente, para nunca mais precisar reviver. Um dos principais pontos de realimentação da alma é a memória. Por mais que ela pode utilizar-se mecanismos de subconsciente, ela basicamente é um elemento ligado à nossa consciência, onde estão os registros de cada fato da nossa história. Você começa a falar aqui, irmão, eu começo a lembrar quando eu tinha 5 anos de idade. 5 anos eu tinha. O helicóptero passou, jogando papel. Aí você pegava o papel, olhava, entregava para a mãe, e aí era para trocar por panela, um político dando os papeizinhos, para quando chegar lá, comprar os votos das pessoas, e trocava por panela. Eu tinha 5 anos, eu lembro, eu que corria atrás dos papéis para entregar para minha mãe. Você lembra, a memória começa a funcionar. Você põe lá atrás a memória. Quando a gente vai atender uma pessoa, a gente começa a mexer com isso. Porque é isso que vai mostrar onde está o erro. Como é esses acumuladores? Como é que um acumulador consegue viver dentro da casa com um monte de lixo? Um ser humano. A mulher fazia cocô, xixi, colocava dentro do saco e jogava dentro da própria casa. Escova de dente, tudo misturado com a sujeira. Rato passando dentro da casa da menina, ela convivendo. Por que isso? Como é que você explica isso? Doença, né? É doença. Mas que doença? Por que essa doença? Por que essa mulher viveu desse jeito? Você vai atrás, minha mãe era desse jeito, aí eu vivia com ela. E ela morreu, eu fiquei. Olha só, simples. É muito simples. A gente entender o nosso passado, que está trazendo traumas hoje.
Irmão, eu lembro como hoje, eu tinha 7 para 8 anos e tinha um tio meu, eu trabalhava na roça, esse tio meu correu atrás de mim para fazer relações sexuais comigo. Eu tinha 7 anos. Ah, como eu corri. No milho, plantação de milho e mandioca. Eu com 7 anos. Isso são traumas que já passou, já entreguei na cruz de Cristo. Quer dizer, você começa a pegar isso, e olha que eu sofri por isso, gente. Eu sofri com muitas coisas. Outra coisa que eu sofria, quando eu cheguei aqui em Brasília, com 16, 17 anos, eu fui trabalhar como, 18, 19 anos, fui trabalhar como boy de farmácia. Boy não, era auxiliar de farmácia. Aí eu comecei a ficar no balcão atendendo. Comecei, a ter curiosidade pela medicação e tal. Comecei a ficar no balcão atendendo. As mulheres chegavam. Você tem esse complexo? Eu nem sabia direito o que era. Comecei a perguntar para os meninos, não, esse complexo é legal. É para abortir. Irmão, aí eu começava a dar para as mulheres, vender para as mulheres. Aí comecei a aprender a aplicar injeção. Aplicava a injeção abortiva. Isso eu fui o quê? Conivente. Eu ajudei o quê? Matar. Irmão, você precisa entender isso hoje, como você crente que é, você precisa deixar na cruz de Cristo. E isso me prejudicava quando eu comecei a entender, meu Deus do céu, aquilo começou a remoer, sabe? Porque o cara que é do mundão, para ele isso não é nada. Mas quando você se converte a Jesus, o negócio, o Espírito Santo, começa a remoer na sua mente, no seu coração. Você estava errado, você está fazendo coisa errada, você precisa se redimir, você precisa entregar, você precisa liberar perdão, você precisa pedir perdão, você precisa entregar isso na cruz de Cristo. Você entendeu, irmão? O negócio como é que é? Porque não é que nós vamos chegar aqui agora, que vai dar tempo, você se converter e acabou, está tudo bem. Não, irmão, não está. Sintomas de maldição. Um sintoma real de maldição é a grande premissa para a libertação. Podemos definir sintoma como um efeito colateral do problema. É um erro interpretar um sintoma como um problema. Lembra que eu falei? Você vai atender uma pessoa, você já disse que o cara está com problema de demônio? Não é assim. Precisa ver, estudar a pessoa. Por isso tem a ficha. Você já pega a ficha, já vai estudar. Fica 1 hora, 2 horas estudando a ficha da pessoa. Entendendo o que a pessoa tem. Sabe, o psicólogo, você chega numa consulta com o psicólogo começa a fazer essa lista. Meia boca, mas começa a fazer. E ali ele já define, não é assim. Não é assim, ele não vai olhar aquilo ali, pode ter a experiência que foi, irmão. Tem que pegar e estudar a ficha. Tem que pegar e estudar a ficha da pessoa. Se a pessoa não mentiu, se não está ocultando nada, vai realmente ver aonde está a situação. Esse paradigma equivocado frustra os esforços empreendidos no aconselhamento. Página 32. Uma leitura correta do sintoma é o genuíno ponto de partida para a libertação eficiente. Então é isso, irmão. Você precisa, você que é líder, ou que vai ser líder, você que vai ser uma pessoa que vai tomar conta de gente, você precisa ter esse discernimento. Você fala 10%. E a pessoa que está sendo atendida fala 90%. Você é o ouvinte da pessoa. Aquele momento não é seu, é dela. Aquele momento é da pessoa.
sintomas comuns da existência de maldição, não devendo menosprezar o poder destrutivo do pecado, pecados e iniquidades não redimidos pelo sacrifício de Jesus, sejam em relação a nós mesmos ou a nossa ascendência, impõe um jugo de maldições que podem facilmente ser identificados. Para esclarecer bem esse ponto, de partida do nosso diagrama, quero apresentar o quadro abrangente de sintomas mais comuns que certamente indicam a presença de portas e perseguições ainda abertas. Portas abertas. Olha, isso aqui para o pastor, isso aqui é um trem que pega para o pastor. Dom ministerial contaminado, quando a pessoa está servindo a Deus com dons espíritas. Gente, isso aqui é o seguinte, vou resumir aqui para vocês. Eu entro por aquela porta. Eu não vou falar eu não, uma pessoa. Entra por essa porta. E está o culto aqui maravilhoso. Pastor Jaceni, com uma palavra maravilhosa. O pastor Jaceni faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? A pessoa, eu! Levanta a mão. Aí o pastor Jaceni vem aqui, chama a pessoa, aí a pessoa batiza, pá. Uma semana, o pastor Jaceni já chama a pessoa, vai orar por aquela pessoa. Aí já manda essa pessoa impor as mãos em qualquer pessoa. Uma semana de crente. Aí com o mês, o pastor Jaceni já fala, você está bem. Acho que vou colocar você como líder. Você já acha que deve estar com. Você pode ser líder já. Aí põe num cargo de liderança. E aí vai, irmão. O pastor não perguntou de onde ele vem, quem é ele, quem é a família dele, qual religião que ele seguia, o que ele pretende na igreja, como que ele veio aceitar Jesus, por que ele aceitou Jesus. E o cara já libera para impor as mãos nos outros, na cabeça dos outros. O cara já libera para ser líder. Só que o cara está falando até em línguas. Mas tudo línguas de demônio que ele trouxe lá da rua. Tudo. Então, isso aqui é muito simples. Nós, pastores, diáconos, não devemos pegar uma pessoa, simplesmente colocar como líder, colocar para impor as mãos nos outros. Isso é perigoso. Nós precisamos saber quem é essa pessoa. Tem pessoas dentro da igreja infiltradas com demônios. Essas pessoas que fazem fofoca, essas pessoas que fazem motina na igreja, pode ter certeza, irmão. Essas pessoas têm algum problema que trouxe para a igreja. Então nós não podemos, nós precisamos entender a pessoa. Eu falei que eu tinha um sonho. Falei com o pastor Ricardo. De ter uma igreja. Não é meu sonho da igreja não, mas eu falei. E todas as pessoas que entrar fazer esse curso. Primeira coisa. E eu acho que o Espírito Santo tocou tanto no coração dele que ele mandou colocar uma sala fixa de cura e libertação lá na igreja. Uma sala fixa de cura e libertação na igreja. Para dar essa apostila. Começar agora, no mês de março. Porque nós precisamos saber de onde a pessoa veio. Quem são essas pessoas? Qual o demônio que está nela ou não está? Qual a entidade que está nela ou não está? Porque nós vamos entender aqui, irmão. Daqui a pouco a gente vai chegar na página. O que pode acarretar na vida de uma criança a ausência de um pai ou no seu crescimento? A orfandade paterna, a falta de afirmação do pai, pelo seu referencial de sustento e proteção social da superproteção materna, é uma das mais fortes raízes do homossexualismo. Já falei sobre isso de manhã. O pai, a ausência de um pai,
filho que não tem um direcionamento é o maior índice de homossexualismo. Porque o pai é quem dá o direcionamento para a pessoa, irmão. É o pai. É a presença do pai. Nós não podemos pensar de outra maneira. A mãe que abraça, que acolhe, que põe no colo, que beija, que faz tudo, que dá comida. Mas o pai que dá o direcionamento, que dá a sustância para a criança, que dá uma direção, que faz com que o filho diz assim: eu confio no meu pai. Eu confio no meu pai. Eu tenho meu pai. O pastor contou uma história que o menino enchia tanta paciência de um senhor, passava todo dia, enchia tanta paciência, que esse senhor, nesse dia, ele vai para casa, menino, começou a falar um monte de coisa para ele. Aí o menino falou assim: eu quero ver se meu pai estivesse aqui, que você fazia isso comigo. Aí ele está reunido assim, aí passa o menino com o pai dele, deixa o tamanhozinho o pai. Pequenininho, o pai, desentinho, sabe? Aí os caras começaram a ir, aí o pai dele disse que se ele estivesse aqui eu não ia fazer isso. Mas quer dizer, qual a visão que o menino tinha? Que o pai dele era um herói, super-herói para ele. O pai era um super-herói, por mais que seja pequenininho, magrinho, chuchidinho, mas é pai, ele confia, meu irmão, como um herói. Referência. Culpa, falsa culpa. A criança não entende a necessidade da ausência do pai. Ela tem o conceito de que o pai é perfeito e, portanto, transfere toda a imperfeiçoalidade para si mesma. Quando a ausência do pai vem, ela fica perguntando: mãe, cadê meu pai? Mãe, cadê meu pai? Mãe, a culpa é minha. E a mãe começa a falar um monte de coisa que a criança começa: foi por causa de mim, né? Foi por causa de mim. Foi minha culpa. Ele foi embora. Você já viu a confusão que passa na cabeça de criança? Você já viu a confusão? Período da memória da infância apagado, tendência ao surto. Este é um aprofundamento dos sintomas. A pessoa, devido à busca sofrida de fuga de pontos, rejeição, delata aquele período da memória. Normalmente, isso está relacionado com abusos sexuais prolongados, envolvendo principalmente incesto por parte do pai. Todo esse sofrimento acaba sendo superado, ativando-se um mecanismo de defesa baseado em uma auto-amnésia. Irmão, a criança esquece tudo, porque ela sofreu lá atrás. Ela sofreu e ela esquece tudo. A amnésia. Mas quando ela vem descobrir e detectar que ela foi usada pelo pai, ou pelo avô, pelo tio, isso é um desastre. É comum, quando tentar lidar com a situação, a pessoa produzir um surto. Ou seja, a pessoa prefere surtar ou enfrentar todo esse sofrimento. Tem que enfrentar, trazer para a luz de Cristo, para se curar, tratar. Se não enfrentar, não vai ter jeito, não. Para terminar aqui. Homicídio. O homem culpado do sangue de qualquer pessoa será fugitivo até a morte. O homicídio produz duas consequências básicas: perseguição de morte e desamparo. O homicídio deixa um legado depressivo com características bem próprias. A perda de perspectiva de vida se baseia numa tendência ao crime, na raiva incontrolável, no desejo de matar, no uso compulsivo de drogas e etc. E toda essa coragem suicida são cordas manipuladoras pelo espírito de violência e depressão. Irmão, uma pessoa homicida, ele será fugitivo. É o texto que está dizendo aqui, ó, provérbio. Matou uma vez, o espírito de morte precisa de um tratamento muito forte. Precisa de um tratamento muito forte. E só a palavra de Deus para começar a tirar isso dele. À noite a gente vai tentar aqui dar uma pincelada nos tópicos, terminar, mas vocês em casa vão ler. E à noite a gente termina. 1 hora para terminar alguns slides aqui, mais 1 hora para terminar a apostila e a gente acaba em 2 horas. Tá bom? O pastor vai orar aqui para a gente
Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco. Vocês vão vir à noite? Amém. Terminar com chave de ouro. Se der, eu vou fazer uma oração aí muito forte, viu, gente? Uma oração aí poderosa. Viu? Então vamos ficar em pé, nós oramos. Glória a Deus.